Teleaula Natal. Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Natal. Eu sou o professor de Ensino Religioso, Tiago, e esta é a 15ª aula da nossa disciplina para vocês, alunos da nossa rede municipal. Eu sou loiro, alto, dos olhos verdes, tenho calvície típica da idade e barba rala. Estou vestindo camisa e calça esporte cor cinza. E o meu sinal de libras é a configuração da letra A, passando por cima do queixo, da direita para a esquerda. O título da nossa aula são os valores, culturas e tradições, impactos em diferentes civilizações. Todos os nossos slides têm fundo branco e letras da cor preta. Nós veremos no percurso da nossa aula como valores e princípios influenciaram no passado décadas e séculos anteriores e ainda influenciam na modernidade pessoas, indivíduos no caso, e sociedades inteiras, de acordo com vários fatores, principalmente políticos, culturais e históricos. Os professores que estão no objeto de conhecimento da nossa BNCC, Base Nacional Curricular Comum, válida para alunos de todo o Brasil, o objeto de conhecimento são princípios e valores éticos. Nós estamos conceituando, não de uma forma única e exata. Dentro das ciências humanas, os conceitos de valores e princípios têm variações, mas nós podemos chegar a denominadores comuns. Por exemplo, o primeiro conceito que eu trago para vocês é que os princípios dão a base para a formação dos valores. Enquanto os princípios são pressupostos universais, que definem regras essenciais que beneficiam um sistema maior, que é a humanidade, os valores são regras individuais, que orientam como bússolas internas as relações, as decisões e as ações individuais, ou até mesmo coletivas. No próximo slide, nós vamos à parte dos conceitos importantes. Como eu falei, não são conceitos exatos, mas há pontos em comuns. Os conceitos são que os valores são características de uma pessoa ou de uma organização ou instituição, que determinam a forma como estas se comportam e interagem com a sociedade e o meio. Já os princípios são conjuntos de normas ou padrões de conduta a serem seguidos. Os princípios são a base ou início de algo. São os pontos a serem considerados iniciais para um determinado assunto ou questões. Assim que nós chegarmos nas imagens, todas as imagens da nossa aula vão ser detalhadas para a acessibilidade de todos os alunos da rede municipal, nos próximos slides. Esse próximo slide, vamos diferenciar os tipos e valores de conceitos e princípios. Aqui há valores humanos, religiosos, morais, culturais e outros. Esses valores, tais como honestidade, respeito ao próximo, podem ter uma mescla dentro do grupo de valores humanos. Podem ser também valores morais e podem ser valores religiosos. Não necessariamente os três juntos, pois há pessoas que não têm nenhuma religiosidade, ou até mesmo ateus e agnósticos, que compartilham dos mesmos valores que pessoas religiosas. Porém, há pessoas religiosas que pautam toda a sua conduta baseado na doutrina das suas religiões, mas eles são compartilhados muitas vezes por pessoas que não têm nenhuma religiosidade. Os valores também podem ser de uma instituição, de uma empresa, de uma organização ou de outros. Podemos citar, por exemplo, valores familiares. Como, por exemplo, quando uma família e sua descendência sempre ocupam profissionalmente a mesma profissão, que passa de geração para geração, de pai para filho para neto. É uma espécie de valores profissionais cultivados por aquelas famílias. Quando nós chegamos nos princípios, vocês podem ver nesse slide que há princípios constitucionais ou princípios da administração pública. E também há os princípios morais e religiosos. Como eu acabei de falar, princípios constitucionais e da administração pública
referem-se a leis de um Estado, a leis do poder público, a leis de um país. Ou seja, estamos chegando no cerne da nossa aula. Vamos agora ao próximo slide, ao conceito do que é Estado. O termo Estado data do século XIII e se refere a um país soberano com estrutura e territórios próprios e politicamente organizado, bem como designa o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação. Pode-se colocar como similar Estado ou mesmo país. O poder público no Brasil tem 3 esferas: a prefeitura, que representa os municípios, os governos estaduais, que administram as unidades federativas como Pernambuco, Rio Grande do Norte, e o poder maior, que é o poder da União, do governo federal. Essas 3 esferas juntas formam o que é o Estado brasileiro. Quando um cidadão busca um hospital público, um posto de saúde, matricula o seu filho numa escola pública, vai a uma secretaria resolver uma pendência, ele está procurando serviços do Estado. Pois bem, mas qual é a relação do Estado, do poder público, com as religiões? Essa relação existe no Brasil? Existe no mundo? Vamos ver no próximo slide. Tipos de Estados e relações com as religiões. O primeiro conceito que temos aqui é o Estado laico. Esse Estado não se envolve com religiões, mas permite que as religiões existam em pluralidade. Ou seja, o poder público ele não se envolve, ele não financia religiões, apenas permitem que todas as religiões caminhem por si só. O segundo conceito que temos abaixo é o Estado confessional, em que esse mesmo Estado tem uma religião específica que se relaciona com o poder político. Nesses países, os cidadãos têm várias religiões, mas apenas uma religião tem essas relações políticas com o Estado. O Brasil já foi assim, vamos ver para o fim da aula. E o terceiro conceito que temos aqui é o Estado teocrático, em que se governa baseado nas religiões e tem lideranças religiosas e políticas ao mesmo tempo. No mundo moderno, o Irã e o Vaticano têm aspectos de estados teocráticos, em que o poder religioso está acima do poder político, e as leis desses países se baseiam muito nas lideranças religiosas, nas suas opiniões e convicções e nos textos sagrados. Vamos agora ao próximo slide. O primeiro conceito que nós falamos são os estados laicos, em que não há relações entre o país e essas religiões. Vocês veem nessa imagem o mapa mundi. Todos os seus continentes e, em sua maioria, os países estão pintados da cor azul. São mais de 150 países, inclusive o Brasil, que o poder público e o Estado não tem relações com as religiões. Se nós voltássemos alguns séculos no tempo, esse mapa seria bem diferente. Mas a partir do século XVIII, os estados começaram a separar-se das religiões. Esse mapa mundi, observamos que cerca de 70% dos países do mundo hoje são estados laicos. Já os estados confessionais do mundo, ou seja, estados em que uma religião tem relações com o poder político, são esses nessa pequena lista aqui que nós temos. Existem mais de 25 estados muçulmanos ou estados islâmicos, Arábia Saudita, Irã e outros. Mais de 15 estados cristãos, em uma variedade de denominações. Existem estados católicos, anglicanos, luteranos, presbiterianos. Mas qual a diferença dos estados muçulmanos para os estados cristãos? A influência da religião islâmica ela é muito maior na política e na sociedade do que nos estados cristãos modernos. Abaixo nós temos 3 estados budistas, um estado judeu apenas, que é o pequeno país de Israel, e nenhum estado da terceira maior religião do planeta, que é o hinduísmo. Porém, o Nepal já foi um estado hindu até o ano de 2006, mas não há nenhum estado hindu no planeta. No próximo slide, nós voltamos a ver o mapa mundi, agora não dos estados laicos,
mas sim dos estados confessionais. Reparem em todos os continentes, e aonde, no norte da África, no Oriente Médio, próximo já da Ásia e Europa, existem vários países pintados com a cor verde. São os estados islâmicos, os estados muçulmanos. Reparem uma curiosidade que todos eles dividem território, porque na influência, na expansão territorial do islamismo dos primeiros séculos após Maomé, esses países até hoje são, mais de um milênio, fortemente muçulmanos. Já um pouco acima, há vários países pintados da cor azul, espalhados, quase não dividem fronteiras. Esses são os estados cristãos. Do lado direito dos países islâmicos, nós vemos 3 países pequenos pintados da cor laranja. São apenas os estados judeus, aliás, os estados budistas. E o Estado judeu, que é o Estado de Israel, como é um país muito pequeno, está ali entre os países muçulmanos. No próximo slide, eu mostro os países que têm símbolos religiosos em suas bandeiras. Nesses slides vocês veem, à esquerda, o símbolo mais conhecido e universal do cristianismo, que é a cruz. E à direita, uma lista de 31 países em que a cruz cristã está presente e às vezes até o único símbolo das bandeiras oficiais desses países. Aqui estão a Áustria, Dinamarca, a Finlândia, mas como eu falei nos slides anteriores, a influência do cristianismo já não é mais a mesma desde o século XVIII. Porém, quando essas bandeiras foram oficializadas, em décadas e séculos anteriores, a influência da religião nesses países era muito forte. Esses países, em sua maioria, se tornaram estados laicos, não têm a mesma influência religiosa, mas mantiveram essa marca histórica e religiosa em suas bandeiras. No próximo slide agora nós vemos os países com o símbolo islâmico mais conhecido, que é a lua crescente com a estrela. Aqui há 21 países com esse símbolo islâmico em suas bandeiras, a Turquia, a Argélia e outros. Apesar de haver mais bandeiras com símbolos cristãos que países islâmicos, a influência islâmica é muito mais forte que a influência cristã. É o que nós vamos ver nos próximos slides e no decorrer da aula. E por que essa forte influência islâmica? Boa parte desses países tem um conjunto de leis chamado Sharia. Sharia é a lei ou o direito islâmico. Em várias sociedades islâmicas, ao contrário do que ocorre na maioria das sociedades ocidentais e laicas, como o Brasil, no Islã não há separação entre a religião e o direito. E as leis da sociedade são fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas, ou até mesmo na opinião dos líderes religiosos. Para se ter um exemplo, o consumo de álcool, a apostasia, que é o abandono da religião, a homossexualidade, são crimes em alguns desses países, não são todos os países islâmicos. Entre um parênteses aqui, a influência islâmica nesses países não é uma coisa fixa. Tem países que têm fortemente influência islâmica, já outros países essa influência é menor. Também nesses países, as mulheres, em alguns deles, têm direitos restringidos, têm menos direitos que os homens. Um exemplo da influência islâmica na sociedade e principalmente nas mulheres está nesse próximo slide, com os principais tipos de véus islâmicos. Aqui há 4 imagens das vestimentas que as mulheres têm que usar em diferentes tipos de países e influências islâmicas. À esquerda nós temos a burca, em que a mulher não pode mostrar nenhum aspecto fisionômico para a sociedade, ela tem que se cobrir inteira. Em países em que a mulher usa a burca, algumas mulheres padecem até de vitamina D, por não receber a luz solar. À direita nós temos o niqab, em que a mulher pode mostrar apenas os olhos para a sociedade. A terceira imagem é o hijab, que é o véu mais liberal, em que a mulher pode mostrar o rosto inteiro para a sociedade, mas tem que cobrir o cabelo e parte dos ombros. E a última imagem é o chador, em que a mulher pode mostrar o rosto para a sociedade novamente,
mas tem que ocultar os ombros e o corpo inteiro. Essas variações dependem da influência islâmica, como nós vamos ver nos próximos slides. A influência islâmica tem diminuído e regredido em alguns países. Nessa imagem nós vemos a ex-política falecida em 2007, Benazir Bhutto, que foi a primeira mulher a governar um país de maioria muçulmana. Nos anos 80 e nos anos 90, ela governou o Paquistão por 2 vezes. Ou seja, ela foi precursora de liderança política em um país fortemente islâmico. Benazir está usando hijab e usa óculos. O pai dela, nos anos 70, sofreu um golpe de Estado e foi decapitado. Certamente, essa triste lembrança familiar fez com que ela enveredasse por essa liderança política e governou o Paquistão. No próximo slide, nós vemos a imagem de uma muçulmana usando o hijab e ostentando, digamos assim, a sua carteira de habilitação. A Arábia Saudita foi o último país que proibia as mulheres de dirigir, mas a partir de 2017 as mulheres conseguiram, e que bom que conseguiram, esse direito tão básico. Nós estamos vendo a influência islâmica em países confessionais muçulmanos. Mas o Brasil, como se dá essa influência histórica? Nós vamos ver agora a partir do próximo slide. Nós somos um Estado laico desde a proclamação da República, há 130 anos. Mas a influência católica está na cultura, nas festas, no calendário e outros. E quais são esses exemplos? No Rio Grande do Norte, há o feriado de Mártires de Uaçu e Cunhaú, que passou há poucos dias. Em vários municípios do país, as padroeiras municipais são feriados. Uma em cada 9 cidades do Brasil possui nome de santo, ou seja, mais de 500 municípios possuem nomes de santos católicos. As cidades fundadas com uma igreja matriz no meio da praça marcam municípios em todo o país. Essa marca ainda é visível em cidades de interior, em que o centro da cidade é marcado pela praça e no meio da praça a igreja matriz, em que todo mundo conhece. Nas grandes capitais, o processo foi muito parecido, mas o crescimento comercial e industrial fez com que as igrejas se tornassem um elemento até comum nas grandes cidades. Outro exemplo é que, dos 9 feriados nacionais prolongados no ano 2005, 2020, 5 são de origem católica. O Brasil é uma república laica, mas nem sempre foi assim. Durante o período colonial e o período imperial, quase 400 anos, o Brasil foi um país católico e por isso há ainda essa influência. Reparem nesse próximo slide em que os católicos consideram junho, o mês de junho, o mês dos santos. À direita, há comidas derivadas de milho, pamonha, bolo, milho cozido. E à esquerda, a imagem das fogueiras de São João, que marcam o final do mês de junho. Também podemos citar as quadrilhas juninas, tão comuns que chegam a ser até televisionadas. Ainda que muitos cidadãos não sejam católicos, não é possível que ele não experimente, não se sinta influenciado por essa cultura junina no Brasil. No próximo slide, eu mostro como se deu o processo de influência católica desde a descoberta do país em 1500. A partir do século XVI, nós vivemos um regime de padroado, em que o Papa destinava o direito de administrar as igrejas nas terras que fossem descobertas pelos monarcas. Assim foram as Américas, assim principalmente os países descobertos por portugueses e espanhóis. Esse é o regime de padroado. Ou seja, a Igreja Católica cresceu no Brasil, também influenciada e administrada pelo Estado político português, que possuía relações com a Igreja Católica na época. Também ocorreram, nos primeiros séculos da história do país, as visitas do Tribunal do Santo Ofício, que veio da Inquisição Católica, ainda na Idade Média para a Idade Moderna. Na época, não existia distinção entre a separação entre crime e pecado, que hoje é muito nítido. Pecado é um erro dentro da doutrina religiosa. Crime é um erro que transgride as leis dentro da sociedade.
Nos primeiros séculos de história do Brasil, isso estava entrelaçado. No século XIX, terminou o Brasil colonial e começou por cerca de 70 anos o Brasil Império. E o que as leis da época diziam? Qual a influência da Igreja Católica no século XIX? Vamos a elas. A primeira Constituição, lei máxima do país, de 1824, dizia que a religião católica romana era a religião do Império e as outras religiões eram permitidas, com o seu culto doméstico apenas, mas sem nenhum sinal externo de templo. Ou seja, as outras religiões não católicas tinham alguma liberdade, mas restringida, só poderiam se organizar dentro das suas casas e não poderia ter nenhuma logomarca, nenhum letreiro que mostrasse para as pessoas que passassem na rua que ali era uma denominação não católica, protestante e outras. Outra lei, de 1857, afirmava que a educação teria o ensino da doutrina cristã, da história sagrada, do evangelho, nos domingos e nos dias santos. Mas observem, a educação nos domingos, que é quando as escolas não funcionam. E por que isso? Porque basicamente as escolas do Brasil Império eram todas católicas, ou organizadas, influenciadas, lecionadas por sacerdotes católicos. No século XIX se formava um cidadão católico. Era de praxe, era muito comum, assim que uma criança nascesse, os pais levarem para o batismo. Hoje se leva para o cartório, para ganhar certidão de nascimento. Antes era certidão de batismo. O casamento também, e assim até mesmo a extrema-unção, quando o indivíduo estava próximo para morrer. Toda a vida de um cidadão, durante os primeiros séculos da história do Brasil, foi marcado pela Igreja Católica. E ainda há reminiscências, resquícios dessa influência, que se perdeu pelo Estado laico que nós vivemos. Quando o Brasil foi proclamada sua república no final do século XIX, e vivemos esse regime republicano até hoje, a primeira Constituição da República afirmava que o casamento civil não teria mais a tutela da igreja, o cuidado da igreja. E por que a lei afirmava isso? Porque os casamentos até então eram apenas religiosos, celebrados dentro da Igreja Católica. Hoje existem os dois casamentos, porém o oficial é o casamento celebrado dentro dos cartórios. Os cemitérios seriam administrados pelas prefeituras, porque para muitas pessoas os cemitérios são lugares sagrados, e na época eram administrados pela Igreja Católica. As escolas seriam administradas pelo Estado, e que esse mesmo Estado não poderiam custear nenhuma igreja ou nenhuma religião. E por que a Constituição afirma isso? Porque pela primeira vez em quase 400 anos, coube ao Estado organizar e administrar a educação pública, que antes, no período imperial e período colonial, eram administrados pela Igreja Católica. E a partir da República, o Estado não poderia mais custear, sustentar nenhuma igreja. O cidadão comum, com o dinheiro do seu bolso, ele pode sustentar as suas religiões, mas o dinheiro público pago pelos impostos do cidadão não podem sustentar religião nenhuma, de acordo com a atual Constituição de 1988. Alunos e alunas, aqui eu termino a 15ª aula e estas foram as referências utilizadas para a organização dessa mesma aula. Foi um prazer estar com vocês novamente e bons estudos a todos!